Agora, principalmente para quem está em casa nos acompanhando, a previsibilidade bíblica do que está acontecendo é baseado em alguns versos. Eu vou citar um verso de Jesus, tá? Uma profecia de Jesus. Ele diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, mas ainda isso não será o fim. Está lá em Mateus 24, a partir do versículo 6. Ou seja, por que o mundo religioso se alarma tanto? Porque existem previsões bíblicas de que quando começarem muitas guerras, e Jesus segue falando, filhos matando seus pais e pais matando seus filhos, a gente está vendo isso, lógico, não ligado à guerra, mas como a gente viu o caso de Suzane von Richthofen, que foi lá e matou os pais por nada. Ou seja, é a preparação para o fim. Então o mundo religioso, ele se prepara. Os judeus estão esperando o Mashiach, estão esperando o Messias, os cristãos estão esperando a volta de Jesus, cada religião está esperando alguma coisa, e tudo isso está se casando com as complicações das relações entre as nações que está gerando os conflitos. A pergunta é, o que faz uma nação, além do caso do Irã, que é fácil entender, que é uma ideologia religiosa, Isso. o que faz uma nação como, por exemplo, os Estados Unidos se meter numa guerra, ou a China do tamanho que é querer tomar Taiwan, que é pequenininha, é o poder, é o anseio pelo poder? O que faz as guerras acontecerem? Olha, existe, voltando para o Tucídides, por exemplo, perguntaram por que nós temos guerra, e ele identificou 3 razões, que é medo, honra e interesses. Dentro de interesse, você pode abrir um parênteses e falar assim, o interesse em ter poder. E acho válido a gente entender o que é poder, Thiago, porque poder tem uma conotação sempre muito negativa, mas poder nada mais é do que a capacidade de eu conseguir aquilo que eu quero. Se você acorda de manhã e você quer tomar café, e você não consegue tomar café, você não tem poder. Todo mundo precisa ter poder, porque todo mundo quer conquistar coisas, da mais básica à mais sofisticada. Então, não necessariamente a busca por poder, ela é algo negativo, mesmo na esfera de uma nação. Então, ela precisa conquistar certos objetivos, às vezes para garantir a sua sobrevivência, às vezes para proteger algo que é de extrema importância e valioso para ela. Não só porque é valioso moralmente ou culturalmente, mas é valioso para a sua sobrevivência. Então ela precisa de uma matéria-prima, ela precisa de um combustível, ela precisa de um recurso natural. Então ela precisa dominar aquele lugar para isso. Ou ela está lutando porque ela acredita em um valor. Eu fui ali para a guerra da Ucrânia, a gente vai falar disso depois, mas eu entrevistei muitos soldados brasileiros que estão lutando lá. E o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Não é a sua nação. Porque eu entendo que é o certo. Eu acho que a Rússia está errada. Parte da resposta deles era essa. Claro, não é só isso, né? O ser humano é complexo, você sabe muito bem disso. Não é um único fator que motiva as pessoas. Um brasileiro consegue se aliar ao exército ucraniano e participar. A Legião Internacional, que é uma divisão do exército ucraniano, aceita voluntários, né, mercenários, ou como a gente quiser chamar, do mundo inteiro para lutar ao lado da Ucrânia. E isso também acontece do lado russo. Tem gente indo lutar do lado da Rússia, que acha que a Rússia é a certa. Então, o ser humano, ele luta por aquilo que ele acredita, por valores, por ideais, por preferências, por cultura, por coisas que a gente acha que são a certa. Então, essa é uma das razões por que a gente luta. Outra razão é a nossa natureza humana. A natureza humana é violenta. A gente tem uma faceta violenta, uma faceta de sombra, obscura, e a gente vive numa selva. Porque aí também tem um problema. Vamos supor, você controla os seus ímpetos instintivos mais violentos, como ser humano. Mas você está num lugar perigoso. E se você for totalmente passivo, você vai ser devorado pelos leões, os lobos, né? Se você for um cordeirinho, você vai ser comido vivo. Então você também precisa estar preparado para usar a força e ir para a guerra se você quiser a paz. E aí tem aquele famoso provérbio romano: se queres a paz, prepara a guerra. Si vas pacem, para bellum. Então,
prepare-se para a guerra se você quiser manter a paz. Ou seja, você precisa mostrar força. E vários desses movimentos você fala, tá bom, mas mostrar força não é entrar na guerra. Mas a situação pode perder o controle também. E aí, assim, dando um outro exemplo mais específico, que esse é um exemplo puramente geopolítico. Você me perguntou, tá, por que a China, que é tão grande, precisa de Taiwan, que é uma ilha tão pequena? Ilhas, geograficamente, estratégicas, elas têm um valor muito importante. Então, vamos pensar em Cuba. Os Estados Unidos sempre são e continuarão sendo obcecados por Cuba. Por que isso? A localização de Cuba, ela está colocada exatamente na saída do Golfo do México. Então, se a gente olhar o mapa do Golfo do México, que agora não chama mais Golfo do México, chama Golfo da América, você tem um grande rio nos Estados Unidos que corta os Estados Unidos de ponta a ponta, que é o rio Mississippi. E ali, no Midwest americano, é a grande produção agrícola. Você escoa toda essa produção colocando ela dentro do rio, navegando nesse rio. E ele cai no Golfo do México, que já é o mar. E a saída para o alto mar é a saída do Golfo do México. Só que colocado na saída do Golfo do México, tá Cuba. Se você controlar Cuba, se você é meu inimigo, eu sou os Estados Unidos, e você controla Cuba, você consegue fazer um bloqueio naval e impedir que eu escoe toda a minha produção pela essa linha de navegação, de comunicação. Interesse comercial, então. É um ponto estratégico para garantir a sua sobrevivência econômica, comercial e a sua segurança. Porque a sua economia não vai funcionar, não vai chegar produto, não vai sair produto, isso afeta a sua sobrevivência, de certa maneira. Outra ilha importante, o Trump recentemente está obcecado pela Groenlândia. É a maior ilha do mundo. Onde a Groenlândia está localizada? O Ártico está derretendo. E com o derretimento do Ártico, 2 novas rotas de navegação vão surgir no mundo, que vão levar por volta de 30% a 40% menos tempo do que as rotas convencionais. Se você sair de Roterdã, na Holanda, e quiser levar um produto para a China, você vai descer o Canal da Mancha, entrar em Gibraltar, entrar no Mediterrâneo, atravessar o Canal de Suez, descer o Mar Vermelho, sair no Índico, atravessar Malaca, o Estreito de Malaca, e subir e chegar na China. Se você fizer esse caminho indo por cima, pelo norte da Sibéria, que agora é possível, pelo menos uma vez, durante um mês do ano, porque o Ártico está degelando, você vai levar 30% a 40% menos tempo do que pelo outro lado. Quem controlar esta ilha que está posicionada nesse lugar pode controlar a saída desta nova rota de navegação. Bom, então entendemos como que ilha pode ser importante. O que Taiwan tem a ver com isso? Se a gente desenhar uma linha imaginária que sai do Japão, passa por Okinawa, desce por Taiwan, continua nas Filipinas e faz a curva e fecha do outro lado, você fecha a costa chinesa. Taiwan é uma peça-chave para a China não sofrer um bloqueio naval à sua costa. E por que um bloqueio naval estrangula a China? A China vive de exportar, vender o que ela produz para o mundo e depende de combustível, alimento, matéria-prima que chega do mundo. Sem acesso à costa, a economia chinesa, ela para. Então, ela precisa dominar Taiwan para conseguir furar esse eventual bloqueio que possa ser feito ao seu território. Essa é a explicação puramente geopolítica, puramente geográfica. Tem outras. Taiwan é o maior produtor de semicondutores, que são os chips essenciais para a inteligência artificial e todo o mundo da tecnologia. Quem controlar aquilo vai acabar com o fornecimento dessa matéria-prima tão fundamental para o mundo. Enfim, então é importante para a China, mas para os Estados Unidos se permitir a China fazer isso, também vai estar numa situação difícil. Porque a China vai se sentir confiante, o próximo passo talvez vai ser Okinawa. E depois de Okinawa, o Japão. E depois a Coreia do Sul e assim por diante. Por que os outros? Aí talvez entra ambições imperiais de você falar, não, eu preciso ter mais e mais e mais. Aí a gente começa a entrar num outro campo de explicação por que as nações querem entrar em guerra. Agora, voltando ao assunto de Israel, bom,
Eu fui a Israel mais de 50 vezes. Nossa, Mais do que eu. Já fui a Israel. Mas eu trabalhei também, trabalhei em Israel, então fui muitas vezes. E hoje em dia, a turismo, eu vou todos os anos. Acabei de voltar. O dia que ele estava voltando de Israel, fechou o aeroporto. Nossa. Então, você estava no conflito agora, nessa última semana? Não do Irã. Tá, o outro. Uma semana antes de entrar no conflito do Irã, estava num conflito ainda de alguma coisa que aconteceu lá em relação ao Hezbollah, ao Hamas, e fecharam o aeroporto. A gente teve que comprar passagem aérea para sair. Eu estava com 92 pessoas comigo. Para sair, a gente teve que comprar passagem aérea assim, na internet para qualquer lugar que a El Al, conseguisse voar. Aí estava voando só para a República Tcheca. A gente pegou um voo para a República Tcheca para sair de Israel e de lá a gente se virou para ir para o Brasil. Ou seja, foi assim, realmente sorte para alguns, bênção divina para outros, né? Então, assim, eu sou um amante de Israel, conheço bem a história de Israel, entendo as motivações de Israel, então... no meu ponto de vista, respeitando todos os outros, mas no meu ponto de vista fica lógico porque Israel se defendeu previamente. É a mesma coisa de a gente estar aqui conversando, você olhar para mim e falar assim, eu vou matar você e tua família. A chance de eu deixar para lá é zero. Isso. No mínimo, eu vou na delegacia agora e vou fazer um BO, vou contratar uma equipe de segurança e vou ficar de olho em você. Claro. Se eu não quiser te retalhar logo, né? Mas eu vou tomar uma atitude, eu não vou deixar você ameaçar minha família e fingir brigar. Fingir que nada aconteceu. Isso não vai acontecer, não tem condição nenhuma. Quando se trata de um país, de uma nação que já passou pelo trauma do Holocausto e está preparado para se defender... Isso é mais iminente. Exatamente, por isso que o exército se chama IDF, Exército de Defesa de Israel. Então, eles estão preparados para se defender. E um ataque preventivo não foi, ao meu ponto de vista, eu quero entender o seu, não foi um ataque à soberania do Irã. Sim. Mas foi uma autodefesa pela promessa feita de destruição. Como é que a geopolítica analisa esse início de guerra partindo de Israel? Tem vários ângulos que a gente pode tentar explicar ou entender o que aconteceu. Um dos ângulos que as pessoas estão recorrendo muito é esse que você estava trazendo aí. É legítimo fazer isso? Então seria mais ou menos uma explicação do ponto de vista do direito internacional. Eu posso atacar um outro país e, do ponto de vista do direito internacional, se o ataque do meu rival ou do meu inimigo for iminente a mim, eu sim posso. E é considerado legítima defesa. Quem decide essas regras é a ONU. É uma coisa interpretativa, né? O Conselho de Segurança pode chegar nessa conclusão, mas a carta lá da ONU, ela prevê essa condição. Existe a iminência de você me atacar? Se eu agir para te atacar diante da iminência do seu ataque, aí a legítima defesa está permitido. A discussão, então, se torna aqui se havia ou não a iminência. E aí o debate sobre iminência, quando você está falando de bomba atômica, é um pouco complicado. Porque a iminência não é você botar o míssil aqui prontinho da bomba atômica para me lançar, porque é uma bomba atômica. Então, a discussão de iminência se torna um pouco mais ampla. Quando é iminência, quando estamos falando de uma bomba atômica, que é a arma mais destrutiva do mundo? A iminência é quando você provavelmente constrói a bomba. Se você estiver na iminência de construir a bomba e você me ameaça constantemente a destruição total, aí, juridicamente, ou perante o direito internacional, você consegue argumentar que sim, existiu uma legítima defesa. Ou seja, o simples fato de eu enriquecer acima da média afirmada, prometida, o urânio, é um indício que você é uma tentativa de ataque. Eu não diria que ainda é uma tentativa de ataque, mas é um indício que você quer construir a bomba. A construção da bomba depende de outros elementos também. Esse é absolutamente necessário, mas não é suficiente. Aí os outros elementos também tiverem colocados na mesa, aí sim. Aí eu diria que existe uma iminência de você usar essa bomba, porque você, sendo quem é, e esse ponto é importante, que as pessoas também não entendem, claro. E eu falei disso. Existe uma diferença, né, Thiago? Se a Noruega, que é um dos países mais impecáveis... Se a Suíça preparar uma... Se a Suíça falar assim, eu quero ter uma bomba atômica, não é igual o Congo
querer ter uma bomba atômica. Existe uma diferença entre a Suíça e o Congo. Existe uma diferença de motivação, isso, de natureza do regime, da maneira como o regime se comporta perante o mundo. O que é se comporta perante o mundo? Financiando o terrorismo, tentando exportar uma ideologia religiosa fundamentalista radical, adotando e incorporando uma ideologia religiosa apocalíptica, suicida, que esse ponto é muito importante. Esse fundamentalismo destrutivo, onde você se suicida para destruir o seu inimigo, é algo que existiu durante a história em 3 momentos, só na história da humanidade. Você teve os zelotas, lá atrás. Lembro, época de Cristo. Isso. Que não é que eles se matavam para matar o outro, mas eles cometiam atos que eles sabiam que seriam capturados e iam morrer. Não teria como voltar. Isso. A segunda instância na história onde a gente tem esse tipo de violência são os assassinos. E daí vem a palavra assassino, que eram grupos persas, século XI e XII, que também usavam essa estratégia. Eu vou matar os meus oponentes, vou fazer essa operação durante a luz do dia, vou ser capturado e serei morto. Então você praticamente está indo para a morte para cumprir a sua missão. A terceira instância são os kamikazes, na Segunda Guerra. E aí ela já era... Eu, ao me matar, consigo fazer um estrago muito grande e matar outros americanos, que eram japoneses. Depois disso, a gente passou muitos anos sem ter nenhuma instância de suicídio. E a primeira delas vem com uma organização fundamentalista xiita no Líbano, que era o Hezbollah, usando o suicídio como arma para destruir o oponente. Ou seja, o que eu quero dizer é que o Irã, ele é o berço desta forma de violência, que é a forma mais destrutiva de todas, porque ela é altamente irracional. Ela é uma negação pura e total da vida. Você está disposto a morrer para alcançar o seu objetivo. Mas, assim, você não tem como eu te usar um tipo de força e dissuasão e virar para você e falar assim, Thiago, se você fizer isso, eu vou te matar. Você fala, maravilha. Eu quero morrer. Então, várias das ferramentas convencionais que a gente tem quando fala em confronto, elas não funcionam com esse tipo de gente, porque eles são irracionais. E até porque no caso deles, é bem mais difícil trabalhar uma mente religiosa, radical, porque tem muitas promessas da vida eterna. Isso. E pós-vida. Do pós-vida. No caso deles, são as 70 e tantas virgens. 72 virgens, o rio de álcool e tudo incluído. Ou seja, é para sempre uma vida boa. Então, a pessoa, ela escutou isso desde criança, ela viu o pai falando isso, o avô falando isso, então é verdade na cabeça dela. E tem um lugar especial nesse paraíso justamente para quem morre como um herói, como tirando a sua própria vida. Se eu não me engano, se chama Sahid, alguma coisa assim, que são as pessoas que tiram a vida. E no caso do Irã, o regime só vai alcançar o seu sucesso, parte do sucesso do regime é a destruição de Israel. Então, existe uma outra doutrina religiosa que alimenta uma parte dos líderes, que é a do Mahdi. Eu fiz um vídeo sobre isso, porque Israel precisa destruir, porque o Irã precisa destruir Israel. E tem uma vertente de uma doutrina religiosa ali que atrela o sucesso do Irã com a destruição de Israel. Então tem muitos elementos, aí voltando para a história da bomba atômica. Então quando você coloca todas essas condições nesse cenário, você vira e fala assim, olha, esse país ter a bomba é um problema muito sério. É o mesmo exemplo que você usou aqui, eu te ameaçar a sua família, e não só você ir fazer o BO e se proteger e ficar de olho em mim, mas de repente você olhar para mim e eu estou construindo um exército. Ou eu estou me armando até os dentes. Ou eu aluguei uma casa do lado da sua. Aí você fala assim, mas peraí. Ele vai cumprir a promessa. Isso, ele está se preparando para isso. E que horas que eu vou esperar ele iniciar o cumprimento da promessa dele? Então, do ponto de vista do direito internacional, existe uma interpretação que dá legitimidade para essa ação. O outro ponto de vista é um ponto de vista mais pragmático e realista da lei da selva. E a lei da selva ela existe na política internacional. No mundo, nós não temos Constituição do mundo. Não temos Estado de Direito.
não temos judiciário, não temos polícia do mundo, não temos forças armadas do mundo. O que significa que a gente vive em anarquia no mundo. E um território em anarquia, né, um planeta em anarquia, é uma lei da selva, é um salve-se quem puder. É a lei do mais forte. Claro. E esse é o que está dado, goste ou não. Eu não queria que fosse assim, mas isso é desumano, isso não respeita os direitos humanos. Não importa, minha gente. That's life. Isso. Essa é a vida. É isso que nós temos. Está colocado assim. A gente não conseguiu sair desse estágio e chegar em outro. Então, uma vez que você está na selva, você precisa ser forte e estar preparado para se proteger. Senão, o lobo vai abocanhar os cordeiros. E você não precisa ser um lobo perseguindo todo mundo, mas se você for um cordeiro, certamente você não vai sobreviver. Então tem horas que você precisa estar preparado para mostrar suas garras e agir para se defender. E aí sobre essa ótica, a discussão ela é muito mais simples, porque ela é uma discussão de força. Não demonstre fraqueza, não seja fraco, seja forte, esteja preparado para se proteger, porque ninguém vai fazer isso por você. Não tem polícia, não tem 190. Você não vai ligar para alguém que vem... Olha, eu tô achando que o Ira tá chegando perto. É isso, não tem isso. Então, nesse sentido, é óbvio que aconteceu. E aí não tem muita interpretação moral, legal, jurídica. É a lei do mais forte. E na lei do mais forte, Israel precisa se defender e vai agir para não depender de ninguém.